Tirania de Aço capítulo 193. Você estará em casa antes que as folhas caiam das árvores. 3 meses se passaram tão rápido quanto chegaram, e Berengário estava pronto para marchar para a guerra. Durante este tempo, Adela voltou para Steiermark com seu pai, onde Otto defendeu suas fronteiras. Embora os dois condes tenham chegado a um acordo e Berengar começou a apoiar Otto com a ajuda alimentar a preço reduzido. Afinal, o povo de Otão sofria com os constantes ataques às suas terras, e Berengário podia aliviar esse sofrimento mediante uma taxa. Fazia mais de um ano desde que Berengário reencarnou pela primeira vez neste mundo, e ele já havia realizado muito durante esse período. Quanto ao que Berengar estava ocupado no momento, ele estava mais uma vez equipado para a guerra, diante de Linde, que estava segurando seu filho pequeno. O bebê crescia cada dia. Henrietta também foi convocada para enviar seu irmão para a guerra. Durante este tempo, Berengário se acostumou a perder a visão em seu olho dominante e agora estava pronto para lutar mais uma vez, embora ele não fosse mais o comandante uma vez que estivesse lutando descaradamente nas linhas de frente. No entanto, pelo menos, ele ainda estaria no campo de batalha comandando suas tropas. Linde tinha uma expressão preocupada no rosto. Da última vez que Berengário partiu para a guerra, ele havia perdido um olho e quase sua vida. Agora ele enfrentaria tal perigo novamente. Doía-lhe muito ver seu amante arriscar a vida no campo de batalha. Como tal, ela beijou Berengário apaixonadamente antes de murmurar baixinho: "Vou rezar por você." Berengário riu desse comentário. Linde nunca foi uma mulher excepcionalmente religiosa, mas para ele, ela estava disposta a orar a Deus por seu retorno seguro. Ele achou isso fofo. Quanto a Henrietta, ela abraçou seu irmão mais velho antes de fazê-lo prometer-lhe um voto solene. "Vou-te inteiro desta vez." Berengário riu da expressão tímida da moça antes de mexer em seus sedosos cabelos dourados. Depois de fazer isso, ele concordou com as suas condições. "Eu prometo, estarei de volta são e salvo." Depois de dizer tal coisa, ele partiu de sua casa. Fazia muito tempo que não sentia o cheiro de pólvora no ar, e agora estava ansioso para enfrentar o inimigo que ousara invadir suas terras. Quanto a Conrad, ele ficara em Kufstein, sempre sob o olhar atento da guarda da casa de Linde e Berengar. Com a partida de Berengário, Conrad seria vigiado de perto para garantir que não tentasse nada malicioso. Berengário montou seu novo corcel. O bravo animal era oposto na aparência de seu velho cavalo Yavin, pois sua pelagem e crina eram inteiramente brancas. Embora este poderoso corcel tenha sido comprado por uma grande soma, Berengário ainda lamentou profundamente a perda de seu velho cavalo de guerra e jurou nunca mais cometer um erro tão caro. Depois de montar no ousado garanhão branco, que estava vestido com seu próprio conjunto de placas de aço Blackend, com magníficos enfeites de latão, Berengário saiu do castelo e se reagrupou com seu exército nas ruas. Esta foi a última de suas forças a se encontrar com Eckard e o resto de seu exército em Kitzbühel. Uma vez que o exército estivesse em marcha, ele se dividiria em dois, com a porção mais significativa dos militares permanecendo com Berengário enquanto ele marchava para Salzburgo. Quanto à porção menor, eles se reagrupariam com as forças do conde Otto em Steiermark antes de marchar para Kärnten. Berengário sentou-se à frente do exército, com seu burgonete sobre a cabeça, marchando em pleno verão. Ele começou a cantarolar a música de marcha que os militares atrás dele estavam cantando. Depois de algumas horas, o exército chegou à fronteira leste de Kitzbühel, onde se estabeleceram nas tendas que cercavam a fortaleza fronteiriça. Berengário rapidamente desceu de sua montaria e se aproximou de Eckard, que há muito defendia a fronteira nordeste dos invasores bávaros. Ainda assim, ele foi deixado no controle da região para garantir que nenhum outro exército atacasse. Vendo seu senhor e comandante se aproximarem dele, Eckard rapidamente bateu no peito em uma saudação antes de se dirigir ao seu velho amigo, que ele não via há algum tempo. "Vossa Excelência." Berengar riu quando viu Eckard falando sério e deu um tapa na placa traseira do homem com a palma da mão coberta de couro. "É bom ver você, Eckard, já faz um bom tempo." Eckard sorriu, vendo que Berengar estava de volta ao seu antigo eu, mesmo depois de um ferimento tão grave. Assim, ele respondeu à abordagem informal dos Berengários de uma maneira igualmente descontraída. "É uma pena que vamos deixar a companhia um do outro tão pouco depois de nos reunirmos." Um largo sorriso se espalhou pelo rosto de Berengário enquanto ele olhava para longe com seu olho bom. Ele estava olhando para a direção de Viena,
Reconquistando a capital do ducado, ele logo estabeleceria a si mesmo e sua dinastia como a principal potência da Áustria. Não se preocupe, Eckhard, se fizermos nosso trabalho direito, esta guerra terminará em breve. Depois de se reunir com seu marechal de campo e seu outro general Arnulf, Berengário tinha optado por reunir os seus oficiais de alta patente numa colina em frente ao forte fronteiriço que o seu exército ocupava. Não havia espaço suficiente para a totalidade das suas tropas ficar dentro das muralhas do forte, por isso muitos deles estavam reunidos em tendas fora da fortaleza. Quando os oficiais de alta patente se reuniram em torno de Berengar, ele rapidamente se dirigiu a eles, tentando encorajá-los com um discurso adequado à situação. Já faz um tempo desde a última vez que marchamos para a guerra e, embora muitos de vocês tenham defendido nossas fronteiras, outros têm desfrutando da estabilidade que trouxemos para nossas terras. No entanto, como todos sabem, o preço da liberdade é pago com o sangue e os corpos daqueles dispostos a defendê-lo. Suponha que desejamos continuar nossa existência como senhores de nossa região sem a interferência de uma potência estrangeira. Nesse caso, devemos lutar, não por nós mesmos ou por nossas famílias, mas por toda a Áustria. Pois embora sejamos todos tiroleses, somos, mais importante, austríacos. Nossos irmãos e irmãs em outras regiões sangraram e morreram de fome enquanto nos escondemos atrás de nossas fronteiras, permitindo que isso acontecesse. Agora nossas ações não eram sem razão, pois precisávamos de tempo para construir um exército grande e poderoso o suficiente para derrotar o inimigo, ou então acabaríamos como nossos vizinhos. No entanto, isso não perdoa o fato de termos escolhido nos esconder em nosso terreno montanhoso bem fortificado. Mas não mais. Amanhã marcharemos para a guerra para libertar a Áustria da ocupação de nossos inimigos. Os bávaros procuram reivindicar sobre todos nós e nos governar sob suas regras e seus costumes. Eu a rejeito, pois a Áustria permanecerá para sempre nas mãos dos austríacos. Eu prometo a vocês, se todos fizerem sua parte neste conflito que está por vir, vocês estarão em casa antes que as folhas caiam das árvores. Deus conosco. Pouco antes de Berengário terminar a última parte de seu discurso, ele desembainhou sua espada e apontou para o norte, para o céu noturno, antes de gritar o grito de guerra pelo qual seus exércitos se tornaram famosos. No momento em que ele fez isso, os oficiais que se reuniram para testemunhar sua palavra retiraram suas espadas e as apontaram para o céu antes de também gritar o grito de guerra tirolês. Deus conosco. Depois de entoar essas palavras mais algumas vezes, Berengário finalmente silenciou a multidão e se dirigiu a seus oficiais. Agora, vá descansar, pois amanhã marcharemos para a guerra. Depois de ouvir as ordens de Berengário, os oficiais de alta patente começaram todos a dirigir-se aos seus aposentos, onde todos descansaram durante a noite. Berengar, por outro lado, tomou um drink particular com Eckhard. Ele finalmente revelaria seus planos para se tornar duque ao seu general mais confiável. Eckhard sabia que algo era suspeito desde o início, depois de ouvir que Conrad foi salvo por Berengar e levado para Kufstein por segurança. Ele sabia que Berengar estava tramando algo sério, embora não soubesse o que. Berengário trouxe 2 canecas de cerveja para a mesa onde Eckhard estava sentado, antes de se sentar. Depois de fazer isso, ele entregou uma caneca para Eckhard e começou a beber da sua. Foi só depois que os dois provaram a cerveja que Berengar começou a se dirigir a Eckhard com uma expressão séria. Eu serei duque da Áustria em breve. Eckhard apenas riu ao ouvir essas palavras. As ambições de Berengário nunca foram satisfeitas. Assim, começou a perguntar a Berengário qual era o seu plano. Como você planeja fazer isso? Da última vez que verifiquei, Conrad era o duque. Berengário foi totalmente franco com Eckhard e, como tal, disse a verdade. Depois de ter vencido as guerras daquele menino por ele, continuarei sendo seu regente. Durante esse tempo, ele será envenenado lentamente até o ponto de doença grave. Pode levar anos, mas antes que esse menino complete 16 anos, ele resmungará, deixando-me como regente em posição de varrer e usurpar seu título. Eckhard olhou para Berengar com uma expressão chocada no rosto. Antes de se inclinar e sussurrar para ele, você vai envenenar uma criança. Berengário apenas tomou um gole de sua caneca antes de responder à pergunta de Eckhard. É isso ou serei forçado a iniciar uma guerra civil? Eckhard olhou para Berengário com desdém antes de fazer outra pergunta a Berengário. Você quer tanto ser duque que mataria uma criança inocente?
Berengário balançou a cabeça e olhou severamente para Eckhard antes de começar a repreendê-lo. O menino cobiça minha noiva. No momento em que ele ganhar alguma autoridade real ao se tornar um duque, ele exigirá que eu entregue a ele. Nesse ponto, a dela será minha esposa, e eu me recusarei a fazê-lo. Ele tentará me matar por resistir às suas ordens, e vou levantar um exército para combatê-lo. Eckhard não podia acreditar que Berengário estivesse disposto a lançar o ducado em outra guerra caótica só por uma mulher. Como tal, ele tentou argumentar com Berengário, pois esta era a justificativa que Berengário havia usado para suas ações. Eckhard certamente ofereceria uma solução alternativa. Você poderia, simplesmente entregar a menina para o menino, afinal, você já tem Linde, basta casar com ela e legitimar seu filho. Berengar balançou a cabeça enquanto tomava outro gole. Depois de fazer isso, Eckhard ficou furioso e deu um soco na mesa antes de gritar com Berengar. Dê-me uma boa razão para não. Berengar olhou ferozmente para o homem antes de lhe responder porque o amo. Ouvindo isso, Eckhard zombou, vendo que o homem estava descontente com seus planos. Berengário decidiu colocar uma questão filosófica. Eckhard, com toda a sua sabedoria infinita, me explique por que é mais justo que milhares de homens morram no campo de batalha do que envenenar uma única criança. Com essas palavras, Eckhard olhou para Berengário com incredulidade. Ele honestamente não sabia como responder a essa pergunta. Berengar decidiu adicionar sal à ferida enquanto pressionava Eckhard ainda mais. Ele apontou para a porta enquanto fazia isso. Porque a vida desses homens não importa tanto quanto a de Conrad. Seja para garantir a mão de Adela em casamento ou cumprir minhas grandes ambições, isso realmente não importa. Se eu puder poupar a vida de um único de meus soldados, envenenando Conrad, então eu farei isso. Você faria o melhor para se lembrar de onde está sua lealdade. Não é apenas para mim, mas para os homens, mulheres e crianças sob meu domínio, e se eu puder poupá-los da dor da guerra, engajar-se em um pouco de mal, então eu o farei de bom grado. Eckhard esvaziou a caneca de cerveja pela goela antes de servir outra, onde começou a consumir o conteúdo rapidamente. Foi só, depois de ter bebido 3 cervejas e enxugado a espuma da barba que ele decidiu dizer seus pensamentos finais sobre o assunto. Você está certo. Sinto muito, acho um pouco cruel envenenar uma criança, mas você está certo, como sempre. Mesmo que estivesse disposto a desistir de Adela, deixe de lado suas ambições, permitindo que Conrad seja o duque. Isso só traria desastre para nossas terras. Aquele menino não está apto para governar nosso povo, mas você sim. Ao ouvir que Eckhard finalmente concordou com seus planos, Berengário sorriu e lhe deu um tapinha nas costas. Vá descansar, velho amigo, estaremos marchando para a guerra ao amanhecer. Dito isso, Eckhard sorriu antes de partir, deixando Berengar sozinho. Foi somente depois que Eckhard se foi que Berengário começou a pensar sobre as ações que ele teria que tomar antes de atingir o ápice de sua ambição. Ao fazer isso, seus lábios se transformaram em um sorriso sinistro antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Para o caminho que eu ando, envenenar uma criança é apenas uma gota no poço. Oh, meu caro amigo Eckhard, estou destinado a fazer muito pior no futuro. Estabelecer a hegemonia global para minha dinastia. Tirania. De Aço capítulo 194 Guerra Relâmpago. No dia seguinte Berengário e seus exércitos empacotaram seus suprimentos e começaram a marchar, um exército de 30.000 homens, composto por 3 divisões de 10.000 homens cada. Foi colocado em campo para combater esta campanha que Berengário decidiu chamar de Guerra Relâmpago. As divisões foram divididas em 4 brigadas no total, 2 de infantaria, uma de cavalaria e uma de artilharia. As brigadas de artilharia continham cerca de 3.000 a 4.000 homens e um total de até 70 canhões de campanha em cada. A quantidade de poder de fogo explosivo que uma única brigada de artilharia exercia era suficiente para derrubar qualquer força armada que ousasse entrar em seu caminho. Especialmente quando complementado pelas brigadas de infantaria. Quanto às brigadas de infantaria, elas mantinham de 3.000 a 5.000 homens em cada brigada, e essas unidades consistiam em várias unidades, variando de infantaria de linha, granadeiros, jaegers e até infantaria leve. Obviamente, havia outras unidades dentro, como médicos e sapadores. Era uma máquina bem lubrificada projetada com um único propósito, a aniquilação absoluta do inimigo. As brigadas de cavalaria, por outro lado, eram muito menores em tamanho. Eles foram preenchidos com 2.000 homens e seus cavalos por brigada.
Quanto às unidades dentro dessas brigadas, também foram divididas em diferentes grupos, como cuirassiers, demi-lancers e hussars. Havia também unidades de dragões e infantaria montada, mas em menor números, pois seu propósito era mais especializado. A despesa que Berengário teve que pagar para, não apenas treinar essas tropas, mas mantê-las foi significativa. Se alguém contasse o custo total que ele pagou para adquirir os cavalos para montar, foi o suficiente para falir a maioria dos condados do mundo europeu. No entanto, Berengário era muito rico após o sucesso monumental de sua economia diversificada e podia arcar com tal despesa. Essa força maciça foi seguida pelo exército medieval do Condado de Vorarlberg, que ficou completamente chocado com o tamanho do exército de Berengário e o equipamento que eles usaram. Provavelmente não havia outro exército no mundo tão grande quanto o dele. Eles se sentiram inadequados quando contemplaram a placa de aço enegrecida e as roupas extravagantes por baixo que as forças tirolesas empunhavam. O plano era que 2 divisões seguissem Berengário, até Salzburgo, onde ele encontraria os bávaros no campo e retomaria os castelos e cidades que haviam tomado. Com uma força tão grande que continha um grau absurdo de poder de fogo, Berengário poderia facilmente inundar todo o condado em questão de semanas, no máximo um mês. O outro exército seria liderado por Ecardi Conde Aldegar e consistiria em uma das divisões de Berengário, apoiada pelos 5.000 homens das forças armadas de Aldegar. Eles atacariam o condado de Kärnten, onde o Conde Otto e seus 10.00 homens os reforçariam. Eles lançariam um ataque de ambos os lados do condado e se encontrariam no meio depois de expulsar os bávaros da região. Depois que ambas as regiões fossem asseguradas, Berengário marcharia seu exército na Baixa Áustria e Viena, e Ecardi e seus aliados marchariam, na Alta Áustria. A partir daí, quaisquer bávaros que permanecessem nos outros condados seriam rapidamente derrotados, restaurando assim o controle austríaco sobre seu território. Este era o plano de invasão, e Berengário sentiu que tinha homens e poder de fogo suficientes para completá-lo. Assim, ele se encontrou com Ecardi e Aldegar em uma encruzilhada que os levaria em uma direção separada. Os 3 homens sentaram-se a cavalo enquanto Berengário se despedia. A próxima vez que eu ver vocês dois, eu terei tomado Viena. Estou ansioso pelo dia em que todos possamos nos encontrar novamente. Ecardi acenou para Berengar antes de saudar uma última vez. Vossa Excelência, farei o que você instruiu com o melhor de minhas habilidades. Berengário assentiu com um sorriso no rosto antes de responder às afirmações de Ecardi. Tenho certeza de que você não vai me decepcionar. Até nos encontrarmos novamente, Sr. Ecardi, Conde Aldegar. Depois de dizer tal coisa, as forças de Berengário e Ecardi se separaram. Onde Berengário se dirigiu lentamente ao condado de Salzburgo. Ao chegar na região, notou que as aldeias por onde passava haviam sido todas saqueadas, muitas delas totalmente abandonadas. A devastação trazida às terras austríacas foi horrível. Corpos de homens, mulheres e crianças foram cortados, e muitas das mulheres pareciam ter sido completamente usadas pelos homens dos exércitos bávaros antes de suas mortes. Berengário e o seu exército acabaram por passar pela cidade fronteiriça e em direção ao primeiro castelo do seu caminho, que deveria proteger os aldeões. Estava atualmente sofrendo um cerco pelos exércitos bávaros, que ainda não haviam notado a aproximação de Berengário e de seu próprio exército. Como tal, Berengário instantaneamente deu uma ordem ao seu exército. Entre em formação e prepare os canhões para disparar. Infantaria, prepare seus mosquetes. Cavalaria, fique alerta. Berengário tinha 2 divisões sob seu comando. Ele atualmente tinha 140 canhões de campo de 12 LB em suas fileiras, que foram rapidamente colocados em posição e carregados. Em pouco tempo, dezenas de milhares de infantaria carregaram seus mosquetes raiados e formaram fileiras. Quando estavam totalmente em formação, os bávaros tinham acabado de perceber sua aproximação e começaram a entrar em pânico. Um exército tão grande cruzou a fronteira tirolesa e os encontrou. Durante um cerco, era como se eles se deparassem com uma cobra venenosa enquanto cagavam na floresta. Eles não tinham ideia de como reagir à situação diante deles. Ainda assim, vendo o exército a centenas de metros de distância, com mais de 100 canhões sendo carregados rapidamente, muitos dos homens instantaneamente começaram a orar a Deus por sua salvação.
Essas orações foram interrompidas quando o eco trovejante de 140 canhões disparando de uma só vez encheu o ar enquanto as granadas caíam do céu e golpeavam o exército sitiante. As enormes fileiras de infantaria de linha e granadeiros avançaram em direção ao seu alcance efetivo para que também pudessem atacar o inimigo, enquanto os Jaegers disparavam de uma distância de aproximadamente 800 metros. Milhares de bárbaros sitiantes foram destruídos pelas explosões explosivas e estilhaços do fogo do canhão, apenas para os sobreviventes serem impiedosamente baleados à distância pelos mosquetes. Este exército sitiante não era grande e continha apenas cerca de 5.000 homens no total. Não foi preciso mais do que algumas rajadas de canhões e mosquetes para destruir instantaneamente o acampamento de cerco e suas forças. Membros estavam espalhados pelo chão, e sangue se acumulava na grama enquanto os defensores do castelo olhavam horrorizados para a cena que acabara de acontecer. Tal poder avassalador era inconcebível, e Berengário nem precisou desencadear sua cavalaria. O senhor do castelo sentou-se no topo de suas muralhas olhando para as bandeiras simples mas dignas da família von Kufstein e agradeceu a Deus por sua salvação. Ele estava em crise sem ter ideia de como poderia defender seu território contra os sitiadores de forma eficaz. No entanto, em sua hora de necessidade, os tiroleses finalmente chegaram de além da fronteira e libertaram ele e seu povo da injustiça da ocupação bávara de Salzburgo. Ainda havia muitas regiões dentro de Salzburgo que estavam resistindo, esperando por um salvador. O mesmo poderia ser dito em toda a Áustria, embora tivessem se passado meses desde que os bávaros invadiram. Eles não conseguiram derrubar as muralhas do inimigo tão rapidamente quanto o Berengário. Assim, eles foram forçados a sitiar cada castelo e cidade lentamente. A invasão da Áustria pela Baviera foi um processo prolongado que deveria levar meses, se não anos, para ser concluído. Agora que Berengário tinha chegado com 140 canhões, ele seria capaz de derrubar as muralhas de uma cidade em um dia. Era um exército como o mundo nunca tinha visto antes, e Berengário deliberadamente esperou até ter 3 divisões antes de marchar para a guerra porque ele queria que sua campanha fosse outra vitória esmagadora. Com o poder em suas mãos, um mero duque não seria capaz de derrotá-lo em batalha. Para neutralizar as centenas de canhões de Berengário e milhares de infantaria equipada com mosquetes principalmente raiados, seria necessário haver um exército 2 a 3 vezes maior do que o seu, e apenas um reino poderia reunir tal força. Depois de derrotar o exército sitiante de 5.000 homens tão facilmente quanto cortar a grama, Berengário não se incomodou em se aproximar dos portões do castelo. Muitas outras batalhas como essa precisavam ser travadas e, como tal, ele rapidamente deu outra ordem às suas tropas. Reagrupe e prepare-se para marchar. Depois de passar um tempo considerável voltando à formação de marcha, o exército mais uma vez começou a partir para seu destino. Eles pretendiam abrir caminho até que liberassem a capital de Salzburgo, que estava atualmente sitiada. O irmão de Wolfgang defendeu valentemente a região, enquanto o homem que deveria ser o atual conde da área se escondeu dentro da propriedade da família de sua esposa. Como tal, Berengário encontraria muitas escaramuças menores como esta em seu caminho para libertar a capital. Todos eles terminaram com a mesma rapidez e brutalidade. Onde quer que seu exército marchou, eles ceifaram a vida de milhares de bávaros. Qualquer tolo que se colocasse entre ele e o principal exército bávaro no condado de Salzburgo seria rapidamente morto a tiros pelas tropas de Berengário. Esta guerra relâmpago ou Blitzkrieg como Berengário apelidou, em homenagem à estratégia alemã nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial de sua vida passada, foi altamente influente no corte do inimigo. Não só Berengário praticou essa tática em Salzburgo, mas Eckhard também comandou seus exércitos em Kärnten. Berengário não exagerava nem um pouco quando afirmou em seu discurso que ele e seus homens estariam em casa antes que as folhas caíssem das árvores. Embora fosse uma referência ao discurso do Kaiser Wilhelm II às suas tropas antes do início da Grande Guerra em sua vida anterior, ele quis dizer essas palavras e sabia que era totalmente capaz de torná-las realidade. Como tal, a guerra continuou e Berengário logo seria o poder por trás do trono austríaco. Tirania de Aço capítulo 195 O caçador se tornou caçado. O exército tirolês estava em marcha. Berengário liderando suas 2 divisões nos campos de Salzburgo estava atualmente à frente de seu majestoso exército. Todos os soldados que serviam ao lado dele estavam vestidos com armaduras de placas de aço enegrecidas, com o traje preto, dourado e branco por baixo. Alguns usavam meia placa,
enquanto outros estavam equipados com armadura de 3/4. Os suboficiais e comissionados se destacaram do efetivo regular. Suas armaduras eram enfeitadas com latão para mostrar seu prestígio e indicar as tropas individuais que lideravam suas unidades. Embora pudessem se tornar alvos maiores para o inimigo, com a proteção que sua armadura lhes proporcionava, raramente precisavam temer um golpe mortal à distância. No momento, Berengário e suas forças haviam montado um acampamento no campo. Berengar falou com o general Arnulf e vários de seus oficiais de alta patente sobre a situação atual no condado de Salzburgo. Arnulf foi o primeiro a trazer novas informações à luz. Nossos batedores relataram que os bávaros começaram a fugir de seus postos. Não temos certeza do raciocínio, mas eles podem ter descoberto nossa vantagem neste conflito e estão tentando mitigar as baixas. Começaram a incendiar todas as aldeias que encontram. Eles massacram as pessoas, queimam os campos e abatem o gado. Os bávaros estão determinados a deter nosso avanço por qualquer meio necessário. Berengar imediatamente franziu a testa quando ouviu este relato. Isso era uma tática de terra arrasada, uma estratégia que Berengário desprezava pessoalmente. O princípio era simples: como os bávaros se retiravam, eles destruiriam qualquer recurso possível que Berengário e suas forças pudessem aproveitar, forçando o exército tirolês a desacelerar seu avanço. Um exército que não podia comer não podia funcionar. Por sorte, Berengário havia antecipado esse uso de táticas e tinha caravanas de suprimentos há muito estabelecidas para seguir seu exército na retaguarda. Suas forças protegiam essas caravanas e trariam continuamente recursos muito necessários, como alimentos, água e munições do Tirol para as linhas de frente. A logística é a chave para a vitória, e Berengário não tinha planos de avançar além de seus meios de reabastecimento. Depois de ouvir esse relatório, ele deu um comando aos seus oficiais. Certifique-se de que os suprimentos estão sendo racionados adequadamente. Não quero ver nenhum desperdício dos produtos que os homens consomem. Quanto ao nosso avanço em Salzburgo, só podemos desacelerar e esperar que as caravanas de suprimentos nos alcancem. Os Jagers são hábeis no conhecimento do deserto. Coloque-os na tarefa de forragear e caçar qualquer alimento que possam adquirir. Ouvindo as ordens do conde, os oficiais rapidamente bateram em seus peitorais em saudação antes de responder. Sim, senhor. Depois de dizer isso, eles foram colocados para a tarefa, e o exército começou a cumprir suas ordens. Quanto a Berengário, ficou no seu posto com Arnulf ao seu lado. O homem tinha sido um aliado valioso e um general formidável durante o passado e estava mais uma vez ao seu lado. Berengário valorizou seu conselho e rapidamente começou a perguntar ao homem suas opiniões sobre o que os bávaros estavam planejando. Diga-me, general, você acha que os bávaros estão planejando uma emboscada para nós? Arnulf acenou com a cabeça antes de expressar sua opinião. Que eu faria? A essa altura, os bávaros devem perceber que estão enfrentando um poder de fogo esmagador. Assim, eles não têm chance de lutar contra nós em campo aberto ou dentro de um cerco. O melhor que podem fazer é se envolver em táticas de escaramuça para tentar impedir nosso avanço por tempo suficiente para reunir as forças necessárias para sobrecarregar nossos exércitos com números absolutos. O rosto de Berengário se contorceu em uma expressão preocupada quando ele começou a antecipar o próximo movimento do bávaro. Pare nosso avanço e certifique-se de que nossas linhas de abastecimento estejam devidamente protegidas. Temo que eles tentem nos cortar de nossa rede logística. Ao fazê-lo, eles tentarão nos desgastar com desgaste. Eu não vou deixar meus homens passando fome no campo sem o apoio da pátria. É melhor se mover com cautela do que cair em uma armadilha. Arnulf assentiu em aprovação com esta linha de pensamento e começou a fazer suas sugestões. Deveríamos dividir algumas unidades de granadeiros e colocá-los na tarefa de procurar e destruir os escaramuçadores inimigos e seus acampamentos. Acho difícil acreditar que os bávaros estão fugindo inteiramente da região. Eles provavelmente estão esperando em uma emboscada por nossas forças. Berengário assentiu com a cabeça antes de acrescentar a sugestão. Quero que os dragões e a infantaria montada sejam encarregados de proteger as caravanas de suprimentos. Eles devem ter poder de fogo mais do que suficiente para impedir qualquer emboscada em potencial, mantendo a mobilidade necessária para acompanhar as caravanas. Arnulf rapidamente fez uma anotação mental das ordens do que recebera. Ele logo repassaria essas tarefas para as unidades necessárias.
O exército tirolês era poderoso principalmente por causa de seu treinamento e equipamentos superiores, mas também pela diversidade das tropas que empregavam. Com o treinamento especializado que as unidades específicas passavam, eles podiam realizar esses atos que logo seriam ordenados a cumprir com excelente eficiência. Assim, Berengário de fato não precisava estar muito preocupado com os perigos que poderiam se aproximar deles neste conflito contínuo com os bávaros. Depois de dar ordens a Arnulfo, Berengário separou-se de Arnulfo para passar a noite e dirigiu-se imediatamente à sua tenda, onde dormiu pacificamente. Quanto às unidades e seus novos pedidos, eles rapidamente começaram a se desdobrar para atendê-los. Durante o meio da noite, os granadeiros encarregados de missões de busca e destruição avançaram além do hoste principal, determinados a encontrar quaisquer forças bávaras esperando por eles. Ao fazê-lo, um batalhão foi enviado no total e dividido em 6 companhias individuais, onde vasculharam o território à frente deles. Se uma das companhias fizesse contato com os emboscadores inimigos, as outras companhias seriam alertadas pelo som de tiros e avançariam sobre a posição, cercando os emboscadores inimigos e tirando suas vidas. No momento, uma companhia de granadeiros havia feito o primeiro contato com o inimigo. Como tal, eles bateram silenciosamente na linha das árvores enquanto puxavam os martelos de suas pederneiras. Os bávaros ainda não haviam percebido que os granadeiros estavam ao alcance e estavam sentados ao lado de uma fogueira se divertindo. Eles tinham visto que o exército tirolês havia interrompido seu avanço e, portanto, esperavam pacientemente na posição perfeita por uma emboscada. Depois que os mosquetes foram carregados e apontados a uma distância de 100 metros, o capitão encarregado da companhia deu sua ordem alto o suficiente para que os homens próximos ouvissem. Incêndio. Imediatamente o trovão de 120 mosquetes explodiu, ecoando ao longe. No momento em que o fizeram, os projéteis de chumbo disparados de seus canos chegaram às fileiras inimigas. Torsos estavam rasgando, com buracos do tamanho de bolas de golfe aparecendo através dos peitorais do inimigo. As vítimas menos afortunadas tiveram seus membros decepados pelas balas e estavam se debatendo no chão gritando de agonia. O clarão da saraivada disparada instantaneamente iluminou a área, e os membros sobreviventes da tropa de emboscada perceberam que estavam cercados. Várias dezenas de homens armados da Baviera foram mortos no local, e ainda mais, ficaram feridos. No entanto, quando comparado ao tamanho da tropa de emboscada, isso não era muito. No entanto, o que se seguiu, instantaneamente enviou medo para a espinha dos escaramuçadores da Baviera quando ouviram um grito de batalha encher o ar ao redor deles, como se mais de 1000 vozes gritassem as palavras poderosas em uníssono. Deus conosco. Pouco depois, os granadeiros tiroleses convergiram para a posição inimiga. Eles foram alertados pelos sons de tiros e pela visão dos flashes do cano, onde eles rapidamente formaram fileiras e dispararam seus tiros contra os emboscadores bávaros. Tiros ecoaram no ar, e os escaramuçadores bávaros que avançavam foram rapidamente abatidos enquanto tentavam se aproximar das linhas de granadeiros. A cena rapidamente se tornou caótica à medida que mais homens tiveram suas vidas exterminadas por um único projétil de miniebal perfurando seus peitos. Outros gorgolejaram em seu próprio sangue por um período de tempo antes de finalmente deixar este mundo. Antes que os bávaros tivessem a chance de lançar suas espadas sobre as forças tirolesas, bolas de aço foram acesas e jogadas nas fileiras do inimigo, onde explodiram rapidamente, enviando estilhaços e partes de corpos voando pelo ar. Embora os granadeiros estivessem em menor números, os bávaros começaram a entrar em pânico, tentando encontrar uma maneira de escapar do cerco. No entanto, tudo o que eles conseguiram fazer foi se deparar com uma parede de baionetas que estavam prontas para se envolver em combate corpo a corpo. As longas baionetas triangulares foram enfiadas nas aberturas dos homens com armaduras de armas, criando feridas devastadoras, que seriam muito difíceis de consertar, supondo que fossem capazes de sobreviver ao ataque. Eventualmente, os bávaros finalmente conseguiram reunir uma resistência e entraram em confronto de cabeça com os granadeiros que os cercaram. Apesar dessa corajosa última resistência, o dano já havia sido causado às fileiras do escaramuçador bávaro, e eles se viram rapidamente sendo empurrados para trás. A essa altura, um mar de cadáveres e sangue havia enchido o chão, e os granadeiros tiroleses avançavam sobre os corpos e entravam na briga. A cada golpe da baioneta, um bávaro era ferido ou morto. Lenta mas seguramente,
Os emboscadores da Baviera diminuíram para algumas centenas de homens cujas costas estavam pressionadas umas contra as outras enquanto mais de 1000 baionetas os perfuravam de todos os lados. Em pouco tempo, os bávaros sobreviventes deixaram suas armas de lado e gritaram a plenos pulmões: rendimento! Eu cedi. Com uma declaração de rendição, os granadeiros tiroleses cessaram sua violência e rapidamente reuniram os sobreviventes para interrogatório. Com pouco mais de 100 cativos, eles poderiam facilmente descobrir o paradeiro das emboscadas restantes e potencialmente os planos aos quais o exército bávaro estava recorrendo. Assim, as forças tirolesas marcharam seus prisioneiros de volta ao acampamento tirolês, onde seriam interrogados por cada pedaço de informação que abrigassem em suas mentes. Enquanto Berengário dormia, seus granadeiros haviam caçado impiedosamente a primeira das emboscadas da Baviera montadas e capturado algumas centenas de prisioneiros cuja inteligência seria fundamental na luta à frente. Como tal, as táticas que ele havia posto em prática mais cedo naquele dia já deram frutos, e Berengário teria uma conquista de Salzburgo muito mais rápida do que ele havia estimado inicialmente. Por favor, certifique-se de verificar meus